chegou a melhor hora do dia, a hora do Cinejornal entrar no ar. E no programa de hoje você vai assistir a entrevista que eu fiz com o diretor Luiz Fernando Carvalho, que está lançando nas salas de cinema do Brasil seu mais recente longa-metragem, A Paixão Segundo GH. Bom, na conversa no Jardim Botânico, aqui no Rio de Janeiro, a gente falou desse, mas também de outros projetos. Luiz, queria começar falando sobre a relação da literatura com o seu cinema, a relação da palavra com a imagem e a relação, voltando lá para a sua juventude, quando você decidiu que você queria estudar, a arquitetura e as letras, como elas se relacionam entre si e as três também. Bom, então, voltando no tempo um pouco, Simone, eu lembro uma vez, uma cena de final da juventude, início da fase adulta, minha família é de classe média, meu pai era engenheiro civil, se formou com dificuldades, mas tinha em casa uma estante de livros, em que a cada prateleira era uma determinada idade, um acesso que você tinha, que podia ter, que era liberada para você, a partir da idade que você tinha, né, das experiências de vida que você tinha, você era acessado. Então, começava com uma literatura mais, digamos, infantil, romântica, e vai entrando Jorge Amado, vão entrando Graciliano, né? Não tinha Clarice, não tinha nenhum livro da Clarice. Inclusive, eu não sou um especialista da Clarice, sou um leitor da Clarice e me faltam alguns romances. Eu não conheço toda a obra, eu conheço todos os contos eu conheço todos. Inclusive estamos aqui, né, no Jardim Botânico, nessa Catedral Verde, né, que é cenário principal do conto O Amor, da Clarice Lispector. Então essa relação com essa estante de livros, com esse universo que estava ali dentro, eu herdei do meu pai, então eu fui visitando isso aos poucos. Então quando tive que responder a uma pergunta do meu pai, afinal, que faculdade você vai fazer? Né? E eu queria fazer algo, já sentia, eu tinha uma facilidade muito grande com o desenho, já sentia a necessidade de fazer algo ligado à imagem, à narrativa visual. Mas meu pai era engenheiro, e eu sentia a torcida dele pela engenharia. E eu me lembro que estávamos assim na praia, com água assim pelo joelho, assim, eu quase que encurralado entre o quebra-mar, né? Era ali que eu tinha que dar a resposta, né? Ou me afogaria. Meu pai era um homem muito doce, muito tranquilo. E aí eu, quase que saindo pela esquerda, em fuga, eu falei, arquitetura. Que na geração anterior, né, você já vê uma quantidade de artistas que optaram por arquitetura meio como essa saída indireta em direção às artes, né? Você vê isso na música, vários artistas, de Ednardo a Chico Buarque. Acho que Chico fez arquitetura. Aí entrou a arquitetura já fazendo uma camada em cima da literatura, né? E a literatura, na verdade, eu acho que foi uma maneira de eu lidar comigo mesmo, né? Sempre eu tive uma adolescência muito solitária, então era uma companhia, era estar em diálogo com o mundo, era uma mediação. Agora essa literatura que te abastece para fazer cinema e te abastece para fazer audiovisual e para a sua vida, dessas estantes provavelmente que você tinha desde a infância, a adolescência, essa literatura que já te abasteceu, que é Ariano Suassuna, Raduan Nassar, essa de Queiroz, Graciliano Ramos, Clarice, Roland Barthes, enfim, Clarice Lispector, José Lins do Rego. De alguma maneira, a impressão que eu tenho, eu não sei se eu estou certa, é que tem também uma preferência pelo barroco. E isso se traduz um pouco também nas imagens que você produz.
Você concorda ou não? Eu concordo em parte. Eu entendo o barroco como uma tradução da alma brasileira, né? As volutas do barroco, as modulações, a métrica do barroco, como uma espécie de passionalidade da própria cultura brasileira. Olha para isso. Olha as curvas aqui. Por isso que eu falei, estamos dentro de uma catedral verde, né? Porque isso aqui é totalmente barroco. A curva que faz o bambu, que entrega para o outro. Olha aí quantos altares nós temos aqui, não é isso? O desenho das folhas, tudo é curva, entregando para a curva, que entrega para outra curva. Isso para mim é o barroco. É um sentimento que entrega para outro sentimento, que entrega para outro sentimento. Essa modulação, essa métrica me interessa, mas ela não está presente em todos os trabalhos. Há uma espécie de esquizofrenia estética. Eu posso ser o profeta da minha própria história, eu posso! Eu posso! Recentemente a gente se encontrou e eu perguntei para você sobre esse desejo de fazer com que A Paixão Segundo o GH virasse filme, né? O levar essa literatura para o cinema, o transpor, o adaptar, o que quer que seja. E você me disse que essa ideia nasceu quando você estava terminando Lavoura Arcaica, ali na montagem de Lavoura Arcaica. Queria que você explicasse por quê. Exato, porque no Lavoura Arcaica tem uma personagem fundamental, que é a irmã do André, né? O personagem vivido, André, personagem vivido pelo Celton Mello, e Ana pela Simone Spoladori, maravilhosamente bem os dois, lindamente os dois. Porém, é praticamente um monólogo de André, o livro, um fluxo de pensamento do André, e a Ana é um personagem que não diz uma única palavra. E como o procedimento de me aproximar do romance também foi ir diretamente ao livro, sem a mediação de um roteiro, então, de uma forma simplista, assim, eu poderia dizer que é quase como se você estivesse filmando um documentário. É claro que existe todo um rigor estético da construção dos planos e tudo mais, mas a forma de você se aproximar dos acontecimentos é uma forma livre, que pode ser inventada e reinventada a cada dia, a cada momento, a cada plano. Um plano chama o outro, no momento em si da construção do plano, entende? E da relação com os intérpretes, o que eles estão te devolvendo, não é? Então a decupagem sai dessa relação, assim, dessa relação muito viva, muito vibrante. Então você chega na montagem, digamos, com todas as cenas da Ana, com essa vibração, mas sem uma estrutura necessariamente, sem um relato, sem uma... É claro que existiam as motivações do Raduan, do romance, que estavam ali para trás, mas eu sentia a necessidade de uma métrica, como se fosse um subtexto mesmo, para a Ana, que não dizia uma palavra no Lavoura Arcaica. E então eu peguei no GH, imaginando que se Ana sobrevivesse àquele sacrifício final da cultura patriarcal, né, feito através do pai contra ela na dança final, se ela sobrevivesse, enquanto adulta, ela teria uma visão de mundo embebido de uma radicalidade tão incrível quanto eu acredito que a GH tenha essa radicalidade contra o universo patriarcal e masculino. Ficava imaginando de longe a pele fresca do seu rosto, cheirando a alfazema, a boca um doce gomo, cheia de meiguice, mistério e veneno nos olhos de tâmara. E a minha vontade incontida era de cavar o chão com as próprias unhas e nessa cova me deitar à superfície. Eu não acredito nessa hierarquia entre palavra e imagem. Reivindico as palavras ao lado das imagens como elementos centrais na construção da linguagem cinematográfica. E a união dessas duas potências daria uma terceira coisa, que eu não sei que nome teria, mas que é a coisa que esse campo, esse extracampo, que eu imagino que seja a conexão, não diria união, a conexão desses dois elementos.
e a partir daí criar quase que uma sacralidade da linguagem, uma sacralidade do espaço cinematográfico. E todos esses trabalhos, mas talvez a partir de Lavoura Arcaica, mais ainda, me interessei por uma certa pesquisa do que seja então a tal oralidade, né? E a oralidade para mim não tem nada a ver com voice-over, narração, fala natural e etc. Nada disso. A oralidade para mim é uma questão, digamos assim, xamânica do narrador, daquele que tem poderes de lidar com a imaginação de quem está em torno dessa roda xamânica, assim como os pajés, né? De produzir visibilidade, visualidade, de dar corda à imaginação de quem está ali, entende? Então nesse sentido, é uma pesquisa sobre o espaço sagrado do cinema também, né? Um espaço feiticeiro do cinema. Já que a gente está falando de uma bruxa, né? Eu reivindico o espaço do cinema como um espaço sagrado, onde essas forças todas entram para tirar você de um certo naturalismo do cotidiano. Ontem de manhã, quando saí da sala para o quarto da empregada, nada me fazia supor que eu estava a um passo da descoberta de um império. A um passo de mim. Esse é um livro que faz agora 60 anos de lançamento, em 2024. Ele foi lançado em 1964 e trata dessa mulher que é uma escultora da elite de Copacabana. Ela termina ali uma grande paixão, a empregada se demite, ela resolve fazer uma arrumação na casa, vai para o quarto de empregada, ali do quarto de serviço, para começar por ali, de repente vê uma barata e aí tem uma epifania, uma crise existencial e traz, assim, eu acho que a Clarice traz em toda a literatura dela, claro, é evidente, essa questão das convenções sociais que aprisionam o feminino, né? Eu acho que a gente está num momento em que essa mediação com o feminino, ela precisa ser tentada radicalmente, né? E até já se fala, algumas pessoas já falam para mim, como foi fazer, você teve que lidar com o seu lado feminino. E eu acho que eu sinto que é muito mais além do que isso, é muito além. Na verdade, talvez eu tenha tido que ir para além do próprio homem, entende? Não é o lado feminino do homem, é você negar o próprio homem e toda essa cultura que está constituída aí a partir dele e para eles, né? E é esse o subtexto do livro. Por isso que é a paixão segundo o GH, gênero humano, dizem alguns críticos. Mas eu poderia, talvez, dar uma outra opção para esse G ponto, H ponto. Que seria o quê? Gênero homem, né? Porque é toda uma narrativa que desconstrói essa cultura do gênero humano, criado pelo homem, desde a Bíblia, desde lá de trás. Todas as questões que nos cercam aqui foram, de um certo modo, concebidas, postas em práticas a partir de uma cosmopolítica do homem. Agora, Luiz... Isso você leva para casa. Guarda aí, trabalha aí. É um filme e é um romance em camadas, né? Ele tem muitas camadas de significados e de leituras, né? E a barata em si, ela para mim é mais do que uma metáfora, porque ela não é só uma metáfora, como se fosse um receptáculo aberto para você projetar ali várias questões, né? E a primeira questão que se impõe logo, que eu acho interessantíssimo isso, visto no ano em que foi escrito, 1964, né? Lançado também, ela recuperar a questão da luta de classes. Eu montei esse filme em São Paulo. Eu filmei ali, no Leme, em Copacabana, naquela região da Clarice. Eu montei numa casinha de vila em Perdizes. Todo dia de manhã eu tomava um café
da manhã numa padaria, naquelas padarias maravilhosas de São Paulo, em que a cadeira ficava na calçada. E todo dia eu via a madame passar e guardando uma certa distância atrás dela, vestida de marrom, com a touca escondendo os cabelos, exatamente como a descrição da Clarice, vinha uma empregada doméstica, absolutamente constrangida, oprimida pela situação, fazendo aquele desfile social, entendeu? Atávico, reinventando ali, reatualizando ali na minha frente, né? Na frente de quem quisesse ver as coordenadas da escravidão, da colonização e etc. E aí depois eu fui até o centro e fui pesquisar as lojas de uniformes das empregadas domésticas. Está tudo lá. Está tudo lá. Exatamente a mesma roupa descrita pela Clarice. Então, evidentemente que isso tudo está na entrelinha do romance, entende? Essa questão do embate, da classe social. Então eu senti necessidade de, vendo essas cenas diariamente, de dar volume a essas entrelinhas, entendeu? Trazê-las para o primeiro plano e mostrar quem são as pessoas que ainda hoje, infelizmente, estão redesenhando, né, a senzala moderna. Luiz, você tem uma forma de filmar, né, um processo, método de trabalho que foge às convenções do que a gente entende aqui no Brasil de um processo herdado do cinema americano e tal. E você produz obras que às vezes, que você mesmo as assume como antifilme, né? E aí, pensando um pouco na personagem da Clarice e na Clarice, na questão da obstinação, do medo, na questão de quando ela fala, né, eu estava saindo do meu mundo para entrar no mundo, né? Essas tensões, essas emoções, esses sentimentos, de alguma maneira eu fico querendo identificar com você. Existe isso? Você tem essa identificação também? Total. Essa inquietação, essa questão existencial que tem a personagem que tinha Clarice e que tem Luiz Fernando. Total. Me identifico completamente. Me identifico demais. E principalmente trazer esse filme para um circuito comercial, né, que não está acostumado a esse tipo de filme, né? Como dá também, ao mesmo tempo que você é tão obstinado quando você filma nos seus processos, apresentar essa obra para o público que não está acostumado a esse tipo de cinema. Eu acho que a gente tem que entender o que significa não estar acostumado, né? Não ter o hábito, não ter o acesso, por né? Quê, né? Por quê? Porque filmes fora da regra, digamos assim, né, da regra consolidada, do modelo único do mercado, estão sendo feitos de forma independente no mundo inteiro. Mas eles pouco chegam. A gente tem que entender por que pouco chegam. Além de termos poucas salas de cinema em relação ao nosso território, ao número de habitantes, nós temos pouco incentivo a distribuidores independentes, a produtores independentes, a diretores e diretoras independentes, a roteiristas independentes, né? A gente sofre ainda hoje uma pressão muito grande de um mercado que trabalha a partir desse modelo único, que na maioria das vezes busca um produto, vamos usar assim, né, um termo assim, um produto internacionalizante único, né? E isso produz uma série de exclusão, né? São marcações que você faz no livro, são experimentações. Está nesse livro, que é o que ele trabalhou, e está nesse livro também registrado de alguma maneira, que é o Diário de um Filme, que foi escrito pela Melina Dalboni, que assina o roteiro do filme junto com você, que muito mais também, para além do processo, do seu processo, aqui também fala dessa questão da jornada emocional da equipe e do elenco. Sim, quando está todo mundo nesse giro, nessa roda, todo mundo é de uma certa forma afetado em momentos diferentes, de formas diferentes, em tempos diferentes, por essa travessia, por essa busca. Porque eu nunca sei o que vai acontecer no dia que eu estou filmando, né? Nunca sei o que vai acontecer.
Eu não levo nenhuma preparação, né, assim, prevista. Talvez algumas ideias de planos, algumas coisas assim, mas não trago assim, referências cinematográficas. Eu procuro que o acontecimento seja cavado e buscado, encontrado ou não. Pode ser uma grande falha, um grande fracasso também. E eu acho que isso é que eu estou dialogando também com a forma do romance. Porque é importante dizer que o romance ele tenta dar conta de um sentimento em que ele não consegue, não é? Então o filme também, através principalmente da articulação da montagem, ele tenta dar conta de uma forma em que não vem a forma. A forma não vem, ela é fragmentada mesmo. E nisso eu estou dialogando diretamente com a forma fragmentada também do pensamento da Clarice e da forma de escrita da Clarice, da feitura dos romances da Clarice, principalmente a partir desse. Que a gente não pode esquecer que é o primeiro romance escrito em primeira pessoa, onde o eu, né, ele está muito presente. Mas é um eu fragmentado, não é um eu absoluto, eu, entende? É um eu que abre possibilidade para você entrar com o seu eu, ela, ele, ela. Todos entrarem com seus eus e aquilo virar múltiplo, transeu, entende? Queria que você me contasse como é que você, enfim, estabeleceu essa parceria com Maria Fernanda Cândido, porque o filme é um monólogo, né? Não é um monólogo, mas é uma única atriz representando, vivendo essa história. Eu acho que eu poderia chamar de quase uma coautoria, né? E ela é filha de uma cumplicidade de outros trabalhos anteriores, Capitu, por exemplo, né? Enfim, vários. E é uma coautora no sentido de que o intérprete ele é um mensageiro, ele não é uma pessoa que decora um texto, né? Ele é um ator mensageiro, um ator sagrado, dentro daquela cosmologia feiticeira que a gente falou, do sistema sagrado. Quem é que emite esse mantra, não é? Você pode trabalhar ele de uma forma naturalista, vai ser só uma fala, ou você pode trabalhar ele como se ele fizesse parte de uma cosmologia de sons, de uma polifonia ao lado da música, dos ruídos, enfim, do que é diegético, não diegético no cinema, e a fala é apenas um desses elementos. Porém, você tem que preparar, trabalhar a atriz para que ela funcione como um instrumento, para que ela dê essas texturas todas, essa visualidade toda também através da fala, né? De que a fala não seja só descritiva, né? E trabalhar com novas tecnologias, né? Porque tem até uma lente GH. Não, são velhas tecnologias, porque na verdade é uma lente criada, é um vidro criado, né? Que eu pretendi, né? Reproduzir essa distância da retina para o livro. Né? Essa distância aqui, de, sei lá, 3, 4 palmos, numa leitura, era essa distância que eu queria emular que a câmera tivesse da atriz. De forma que o espectador, a espectadora, principalmente, eu acho que é um filme feminino, um filme onde as mulheres entram com muito mais facilidades, eu não tenho dúvida disso, pelas exibições que já existiram, onde então essa relação pudesse ser estabelecida entre quem lê quem. Antes de entrar no quarto, o que era eu? Luiz, agora que você está entregando para os espectadores A Paixão Segundo o GH, você já está pensando também em outros projetos que estão vindo por aí, né? Um deles é uma adaptação do Raduan Nassar, As Três Batalhas. Por que de novo o Raduan? E o que você pode adiantar um pouco desse próximo filme? Bom, é filme? Não sei. Não sei. Acho que essa é a resposta final. Não sei. Para tudo, para todas as perguntas. Mas não é uma adaptação, na verdade é um projeto antigo nosso. Mas é uma história original que ele fez para você, não? Não, são textos originais não editados. Não editados, que não foram entregues
a nenhum editor. São textos de gaveta. E que giram em torno também do mesmo ambiente? Não, mas Bom, e agora eu queria saber como é que está um outro projeto também antigo, que eu lembro que uma vez você me falou, que Objetos Perdidos. Esse projeto, que é uma volta sua ali ao seu primeiro curta-metragem. À espera, de alguma maneira, que é quase uma continuação do Roland Barthes, né? Esse também está em andamento. E é uma parceria com o João Paulo Cuenca? O Cuenca foi meu parceiro no momento. Eu vou retomar os objetos agora, que ainda falta uma parte de captação. E depois desse período assombroso que nós vivemos, então tudo ficou parado e agora, enfim, a cultura volta a se movimentar. Então eu vou retomar objetos, mas provavelmente depois de As Três Batalhas, que é um projeto menor de orçamento, mais rápido de captação. Tudo. Maravilha, então. Obrigada, adorei o papo. Queria ficar conversando aqui muito mais. Tem muito assunto pra gente, até porque é muito complexo. E o filme também depois. Enfim, só tenho que dizer assim, assistam. Vão ao cinema assistir A Paixão Segundo o GH. Sim. E assim, preparados por uma experiência fora do comum. Eu acho que é isso. Esse filme, ele merece uma entrega. O cinema, né? Ele merece o cinema, merece uma entrega, merece uma, não sei, um momento de suspensão. Obrigada, Luiz. Obrigado a você, querido. Bom, fim do nosso precioso tempo de hoje, mas amanhã eu trago outro cinejornal fresquinho para você. Um beijo e até lá. Bom, agora vamos fazer um ping-pong aqui. Ok, um pássaro, meu pai. Um país, Brasil. Um canal, esse. Um botão, inscreva-se. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa e para mais vídeos como esse, inscreva-se no canal do Canal Brasil. Clica. Clica, 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 clica. Clica, clica, clica.